Uma produção Domínio Público Audiolivros de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em Gloria Scott. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Sherlock Holmes? Confira nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Tenho aqui alguns papéis e acho que valeria a pena você dar uma olhada, disse o meu amigo Sherlock Holmes numa noite de inverno em que estávamos sentados junto à lareira. São documentos referentes ao extraordinário caso do Gloria Scott. E esta é a mensagem que matou de horror o juiz de paz Trevor quando a leu. Pegou em uma gaveta um pequeno cilindro embaçado, retirou o selo e entregou-me um bilhete rabiscado em meia folha de papel cinzento. O fornecimento de caça para Londres aumenta constantemente. O guarda-caça Hudson, segundo acreditamos, contou com um recebimento de papel caça-moscas para a preservação da vida de seus fazões. Quando acabei de ler aquela mensagem enigmática, vi Holmes rindo da minha expressão. Você parece meio aturdido, observou. Não vejo como este bilhete possa inspirar horror. Parece mais grotesco do que qualquer outra coisa. É provável, mas o fato é que a pessoa que leu, um velho robusto e bem disposto, foi vítima dele, como se tivesse sido atingido por uma coronhada. Você me deixa curioso. Mas por que disse há pouco que havia motivos muito particulares para que eu examinasse este caso? Porque foi o primeiro em que me envolvi. Eu havia tentado muitas vezes saber de meu amigo o que o levara a se interessar pela pesquisa criminal, mas nunca o surpreendera numa hora de disposição comunicativa. Naquele momento, inclinou-se para a frente na poltrona e abriu os documentos sobre os joelhos. Depois acendeu o cachimbo e fumou durante algum tempo antes de me entregar os papéis. Já me ouviu falar a respeito de Victor Trevor? Foi o único amigo que fiz nos meus 2 anos de universidade. Nunca fui muito sociável, Watson, preferindo ficar sempre nos meus aposentos, elaborando métodos de raciocínio, e nunca me envolvi muito com os colegas de classe. Com exceção de esgrima e boxe, eu tinha poucas inclinações esportivas. Além disso, minha linha de estudos era bem diferente da dos meus colegas, de modo que não tínhamos pontos de contato. Trevor era o único homem que eu conhecia, e isso em consequência de um incidente. O Bull Terrier dele mordeu meu tornozelo certa manhã, quando eu estava indo para a capela. Foi uma maneira prosaica de fazer amizade, mas eficaz. Fiquei de cama 10 dias, e Trevor aparecia sempre para saber como eu estava. A princípio era apenas uma conversa rápida, mas em pouco tempo as visitas se prolongaram, e antes do fim do trimestre éramos bons amigos. Ele era um sujeito cordial, vivo, cheio de animação e energia, o oposto do meu temperamento em quase todos os aspectos. Mas descobrimos interesses comuns, e um verdadeiro elo passou a nos unir quando descobri que ele também não tinha amigos. Finalmente, convidou-me para ir à casa de seu pai em Donnithorpe, Norfolk. Aceitei a sua hospitalidade durante um mês inteiro de férias.
O velho Trevor era evidentemente um homem de posses e prestígios, juiz de paz e proprietário de terras. Dunnythorpe era um povoado ao norte de Lagmare, do distrito de Broads. A casa era antiga, ampla, com traves de carvalho no teto, paredes de tijolos. Uma bela alameda ladeada de limeiras conduzia à entrada. Os terrenos proporcionavam excelente caça aos patos selvagens, ótimos locais de pescaria, e havia uma biblioteca pequena, mas seleta, herdada, segundo entendi, de um antigo morador. A comida era tolerável, de modo que uma pessoa exigente poderia passar ali um mês muito agradável. Trevor, pai, era viúvo, e meu amigo, filho único. Soube que uma irmã morrera de difteria durante uma visita a Birmingham. O pai me despertou muito interesse. Era homem de pouca cultura, mas considerável vigor, tanto físico como mental. Mal abrira um livro, mas viajara muito. Conhecia grande parte do mundo e lembrava-se de tudo o que havia aprendido. Era um homem atarracado, vigoroso, de cabeleira grisalha, rosto bronzeado e olhos azuis, tão vivos que chegavam a parecer ferozes. No entanto, era conhecido na região como um homem bondoso e carinhoso, que chamava a atenção pela brandura de suas sentenças no tribunal. Uma noite, pouco depois da minha chegada, tomávamos vinho do porto após o jantar quando Trevor Filho começou a falar sobre os hábitos de observação e dedução que eu já sistematizara, embora ainda não percebesse o papel que representariam na minha vida. O velho pensou, evidentemente, que o filho exagerava na descrição de um ou dois dos meus feitos triviais. Rindo, bem-humorado, ele disse: "Senhor Holmes, sou um excelente sujeito. Veja se é capaz de deduzir algo a meu respeito." "Temo que não haja muita coisa a deduzir", comentei. "Creio que tem estado sob o temor de uma agressão pessoal nos últimos 12 meses." O riso do velho morreu-lhe nos lábios, e ele me olhou muito surpreso. "Isso é verdade." E virando-se para o filho: "Victor, quando desbaratamos aquele grupo de caçadores ilegais, eles juraram nos matar. E Sir Edward Hawley chegou a ser agredido. Desde então fiquei de sobreaviso, embora não faça ideia de como descobriu isso." "O senhor tem uma bengala muito bonita", respondi. "Pela inscrição, observei que a possui há menos de um ano. Mas teve o cuidado de retirar o castão e despejar chumbo derretido no orifício, transformando-a numa arma poderosa. Concluí que só tomaria essas precauções se temesse algum perigo." "Mais alguma coisa?" perguntou sorrindo. "Lutou boxe durante um bom tempo na juventude." "Certo, novamente. Como descobriu? O meu nariz é meio torto?" "Não, as orelhas. Elas têm aquele achatamento e a espessura característicos dos lutadores de boxe." "Mais alguma coisa?" "E fez muita escavação, a julgar pelas calosidades." "Ganhei toda a minha fortuna em minas de ouro." "Esteve na Nova Zelândia?" É exato." "E visitou o Japão?" "Absolutamente correto." "E esteve intimamente associado a alguém cujas iniciais eram J.A., pessoa que o senhor tem se esforçado para esquecer completamente?" O senhor Trevor levantou-se devagar, fixou em mim seus grandes olhos azuis de um jeito estranho, e depois caiu para a frente,
com o rosto entre as cascas de nozes espalhadas pela mesa, num desmaio profundo. Você pode imaginar, Watson, o choque que isso representou para o filho e para mim. Mas o desmaio não foi longo. Abrimos o colarinho, jogamos água no rosto dele, que arquejou 1 ou 2 vezes e retesou o corpo. Com um sorriso forçado, ele disse: Espero não tê-los assustado, rapazes. Embora eu seja um homem robusto, tenho um ponto fraco no coração e qualquer coisa me abala. Não sei como consegue isso, Sr. Holmes, mas tenho a impressão de que todos os detetives, reais e fictícios, seriam como crianças em suas mãos. É para isso que deve orientar a sua vida. Ouça a palavra de um homem que conhece boa parte do mundo. E essa recomendação, com a avaliação exagerada do meu talento que a precedeu, foi a primeira coisa que me fez sentir, Watson, que eu poderia transformar em profissão aquilo que até então não passava de um hobby. Mas naquele momento eu estava muito preocupado com o repentino mal-estar do meu anfitrião para pensar em qualquer coisa. Espero não ter dito nada que o magoasse, falei. Tocou num ponto bastante sensível, sem dúvida. Posso perguntar como soube, quanto sabe? Falava em tom de brincadeira, mas o olhar de pavor voltava às suas pupilas. É muito simples. Quando descobriu o braço para recolher aquele peixe, vi que as letras J e A tinham sido tatuadas na dobra do cotovelo. Eram ainda legíveis, mas pela aparência borrada e pela mancha na pele em volta, ficou claro que foram feitas tentativas para apagá-las. Então era óbvio que aquelas iniciais representavam alguém muito próximo, que mais tarde quis esquecer. Que olho o senhor tem! Exclamou com um suspiro de alívio. É exatamente como disse. Mas não quero falar do assunto. De todos os fantasmas, os velhos amores são os piores. Vamos para a sala de bilhar. Fumar tranquilamente um charuto. E a partir daquele dia, apesar de toda a sua cordialidade, havia sempre um traço de desconfiança nas atitudes do Sr. Trevor em relação a mim. Até o filho dele percebeu. Pregou um susto tão grande no velho que ele vai ficar sempre em dúvida sobre o que você sabe e o que ignora. Ele não queria demonstrá-lo, tenho certeza, mas a ideia estava tão fixa em sua mente que vinha à tona em cada gesto. Finalmente, convencido de que estava causando embaraços, dei por encerrada a minha visita. Mas um pouco antes da minha partida, ocorreu um incidente que, posteriormente, se revelou muito importante. Estávamos sentados no gramado, em cadeiras de jardim, nós três, aproveitando o sol e admirando a vista do vale, quando uma criada apareceu, dizendo que havia um homem à porta querendo falar com o Sr. Trevor. Como se chama? Não quis dar o nome. Então, o que é que ele quer? Disse que conhece o senhor e quer conversar durante alguns minutos. Mande-o entrar. Um instante depois, surgia um homenzinho franzino, de maneiras servis e andar desajeitado. Vestia casaco aberto, manchado de alcatrão na manga, camisa xadrez, vermelha e preta, calças de brim e pesadas botas muito gastas. O rosto era magro, bronzeado e astuto, exibindo um sorriso perpétuo que mostrava dentes irregulares e amarelos. As mãos enrugadas estavam meio fechadas, a maneira característica dos marinheiros. Quando se aproximava pelo gramado,
ouvi o Sr. Trevor fazer um ruído semelhante a um soluço. Saltando da cadeira, correu para a casa. Voltou, daí a instantes, e senti um cheiro forte de brandy quando ele passou por mim. Então, o que posso fazer por você, meu velho? O marinheiro olhou para ele de pálpebras franzidas, com o mesmo sorriso largo estampado no rosto. Não me conhece? Perguntou. Ora, é Hudson, sem dúvida. Exclamou o Sr. Trevor em tom de surpresa. Hudson, sim senhor. Confirmou o marinheiro. Faz 30 anos ou mais que o vi pela última vez. Está aqui, bem instalado na sua casa, e eu continuo comendo carne salgada, tirada do barril. Não esqueci os velhos tempos, disse Trevor, aproximando-se do marinheiro e falando qualquer coisa em voz baixa. Depois, novamente em voz alta. Vá até a cozinha e lhe darão algo para comer e beber. Não há dúvida de que conseguirei o emprego para você. Obrigado, senhor, disse o marinheiro, levando a mão à testa. Acabo de cumprir um contrato de 2 anos num velho navio que faz 8 nós, e ainda por cima tem poucos tripulantes. Estou precisando de um descanso. Achei que conseguiria alguma coisa com o Sr. Baddles ou com o senhor. Ah, sabe onde mora o Sr. Baddles? Sei onde moram todos os meus velhos amigos, disse o sujeito com um sorriso sinistro. E afastou-se com a criada em direção à cozinha. O Sr. Trevor murmurou alguma coisa a respeito de ter sido companheiro daquele homem no navio quando voltava do trabalho nas minas. E deixando-nos no gramado, entrou em casa. 1 hora depois, quando entramos, o encontramos estirado e totalmente embriagado no sofá da sala. O incidente deixou-me uma impressão desagradável e não lamentei quando fui embora de Donnithorpe no dia seguinte, porque senti que a minha presença era motivo de embaraço para o meu amigo. Tudo isso ocorreu no primeiro mês de férias longas. Voltei ao meu apartamento em Londres, onde passei 7 semanas fazendo experiências de química orgânica. Um dia, quando o outono já ia adiantado e as férias estavam no fim, recebi um telegrama do meu amigo implorando que voltasse a Donnithorpe e dizendo que precisava muito de meu conselho e ajuda. Claro que larguei tudo e mais uma vez segui para o norte. Ele estava à minha espera na estação com um veículo pequeno e percebi de saída que os 2 últimos meses haviam sido muito difíceis para ele. Estava magro e preocupado. Perdera o jeito barulhento e cordial que era a sua característica. Meu velho está morrendo. Foram poucas as suas primeiras palavras. Impossível! Exclamei. O que aconteceu? Apoplexia. Choque nervoso. Esteve por um triz o dia inteiro. Não sei se o encontraremos com vida. Como deve imaginar, Watson, fiquei horrorizado ao ouvir aquela notícia inesperada. E qual foi a causa? Perguntei. Ah, eis a questão. Entre e conversaremos no caminho. Lembra-se daquele sujeito que apareceu na véspera da sua partida? Lembro-me perfeitamente. Sabe quem permitimos que entrasse em casa naquele dia? Não tenho a menor ideia. O demônio, Holmes. Olhei para ele, espantado. Sim, o próprio demônio. Não tivemos uma única hora de descanso desde então. Meu pai nunca mais ergueu a cabeça a partir daquela noite. E agora, a vida o aniquilou.
Está de coração partido. E tudo por causa do maldito Hudson. Que poder ele tinha? Eu daria tudo para saber. Meu pai, um homem bom, caridoso, como teria caído nas garras daquele miserável? Estou tão satisfeito porque você veio, Holmes. Confio no seu julgamento e na sua discrição. E sei que me aconselhará da melhor maneira possível. Disparávamos pela estrada branca e regular, com um longo trecho da planície estendendo-se à nossa frente e cintilando na claridade avermelhada do poente. Numa colina à esquerda, avistei as altas chaminés e a bandeira que indicavam a residência do senhor da região. Meu pai empregou o sujeito como jardineiro. Disse meu amigo. E como isso não o satisfez, foi promovido a mordomo. Ele parecia dominar a casa. Ele a percorria à vontade e fazia o que bem entendia. As criadas queixaram-se de sua constante embriaguez e da linguagem grosseira. Papai aumentou o ordenado de toda a criadagem para compensar o aborrecimento. O sujeito era capaz de pegar a barca e o melhor rifle de meu pai e sair para pequenas caçadas. E tudo isso com um ar tão zombeteiro e insolente que eu seria capaz de esmurrá-lo 20 vezes por dia se fosse um homem de minha idade. Precisei controlar-me ao máximo durante todo esse tempo, Holmes. E agora me pergunto se não teria sido mais sensato tomar uma atitude. As coisas foram de mal a pior. E aquele animal, Hudson, passou a ficar cada vez mais ousado. Até que, por fim, quando respondeu de modo insolente ao meu pai na minha presença, agarrei-o pelo braço e expulsei-o da sala. Afastou-se lívido, com um olhar venenoso, murmurando mais ameaças do que sua língua poderia expressar. Não sei o que se passou entre meu pobre pai e ele depois disso, mas papai me procurou no dia seguinte, perguntando se eu me importaria de pedir desculpas a Hudson. Eu me recusei, como você bem pode imaginar, e perguntei por que ele permitia que um miserável como aquele tomasse essas liberdades com ele próprio e com sua casa. Ah, meu filho, falar é fácil, mas você não sabe em que situação eu estou. Um dia saberá, Victor. Eu farei com que saiba. Aconteça o que acontecer. Você não acredita que seu pai seria capaz de cometer algo de mal, não é mesmo? Estava muito comovido e trancou-se o dia inteiro no escritório. Vi pela janela que estava escrevendo. Naquela noite, aconteceu uma coisa que nos causou um grande alívio. Hudson disse que iria embora. Entrou na sala onde estávamos sentados, depois do jantar, e anunciou sua intenção, com a voz pastosa de um homem meio embriagado. Eu estou farto de Norfolk. Eu vou para a casa do Sr. Bezos, em Hampshire. Ele ficará tão satisfeito em me ver quanto você ficou. Não está saindo daqui aborrecido, não é, Hudson? Disse meu pai num tom humilde que fez o meu sangue ferver. Ainda não recebi o meu pedido de desculpas. Falou, sombrio, olhando na minha direção. Victor, você reconhece que foi um tanto brusco com aquele sujeito? Perguntou meu pai, virando-se para mim. Pelo contrário, acho que nós dois fomos excessivamente pacientes com ele. Respondi. Acha mesmo? Ele rosnou. Muito bem, rapaz. Veremos. Saiu da sala no seu andar desleixado e meia hora depois foi embora da casa,
deixando meu pai extremamente nervoso. Noite após noite eu o ouvia caminhando de um lado para outro no quarto. Quando ele começava a recuperar a tranquilidade, ocorreu o golpe. Como? Perguntei, ansioso. Da maneira mais extraordinária. Ontem à noite chegou uma carta endereçada a meu pai com o carimbo de Fordingham. Papai a leu, apertou a cabeça com as mãos e começou a correr pelo quarto em pequenos círculos, como alguém que estivesse fora de si. Quando finalmente consegui obrigá-lo a deitar-se no sofá, vi que a boca e as pálpebras dele estavam repuxadas para um lado e percebi que havia sofrido um derrame. O Dr. Fordham veio imediatamente e nós o pusemos na cama, mas a paralisia aumentou e não há sinais de que vá recuperar os sentidos. Acho que dificilmente o encontraremos com vida. Estou aterrorizado, Trevor. O que haveria nessa carta para provocar um efeito tão terrível? Nada. Este é o ponto inexplicável do caso. A mensagem era absurda e banal. Ah, meu Deus! Era o que eu temia. Enquanto ele falava, contornamos a curva da Alameda e vimos à luz do crepúsculo que todas as janelas da casa estavam fechadas. Corremos para a porta, meu amigo transtornado pela dor. Um senhor vestido de preto veio ao nosso encontro. Quando foi, doutor? Perguntou Trevor. Assim que você saiu. Ele recuperou a consciência? Por um instante antes de morrer. Algum recado para mim? Somente que os documentos estão na gaveta, lá no fundo do armário japonês. Meu amigo subiu com o médico até os aposentos do morto e eu fiquei no escritório, analisando o caso e sentindo-me deprimido como nunca me sentira antes. Qual seria o passado de Trevor? Pugilista, viajante, mineiro. E como ficara à mercê daquele marinheiro agressivo? Por que teria desmaiado ao ouvir a alusão, as iniciais quase apagadas, tatuadas no seu braço, para depois morrer de susto ao receber uma carta de Fordingham? Então lembrei-me de que Fordingham ficava em Hampshire, e o tal Sr. Beddoes, a quem o marinheiro iria visitar e provavelmente chantagear, morava naquela região. Portanto, a carta poderia ser de Hudson, o marinheiro, dizendo que tinha revelado o terrível segredo que parecia existir, ou então de Beddoes, prevenindo um velho amigo de que a traição era iminente. Até aí tudo parecia bem claro, mas nesse caso, como aquela carta poderia ser banal e grotesca, segundo a descrição do filho? Não devia tê-la entendido. Nesse caso, deveria ser um daqueles engenhosos códigos secretos que dizem uma coisa e parecem significar outra. Eu precisava ler a carta. Se houvesse algum significado oculto, eu tinha a certeza de conseguir descobri-lo. Fiquei mais de 1 hora refletindo sobre a questão no escuro, até que uma criada em prantos entrou com um lampião, seguida do meu amigo Trevor, pálido e controlado, trazendo estes documentos que estão aqui nos meus joelhos. Sentou-se na minha frente, aproximou a lâmpada da borda da mesa e entregou-me um bilhete escrito, como vê, numa única folha de papel cinzento. O fornecimento de caça para Londres aumenta constantemente. O guarda-caça Hudson, segundo acreditamos, contou com o recebimento de papel caça-moscas para a preservação da vida
dos seus fazões. Ao ler o bilhete, fiquei com uma expressão tão confusa quanto a sua neste momento. Então o reli com bastante atenção. Era óbvio que, como eu imaginara, havia um sentido oculto naquela estranha combinação de palavras. Ou as palavras papel caça-moscas e fazões teriam um significado pré-determinado. Esse sentido seria arbitrário, impedindo qualquer dedução. Contudo, não me agradava pensar assim, e a presença do nome Hudson parecia demonstrar que o assunto da mensagem era o que eu havia imaginado, e o bilhete fora enviado por Beadles, e não pelo marinheiro. Tentei ler de trás para diante, mas a combinação, a vida dos seus fazões, não era promissora. Experimentei palavras alternadas, mas fornecimento, caça Londres, não parecia ajudar a esclarecer nada. Mas, de repente, a chave do enigma surgiu nas minhas mãos. Percebi que cada terceira palavra, a contar da primeira, servia para fornecer uma mensagem que levaria o velho Trevor ao desespero. O aviso era curto e seco, como li para meu amigo. A caça terminou. Hudson contou tudo. Fuja se quiser salvar a vida. Victor Trevor escondeu o rosto nas mãos trêmulas. Sim, deve ser isso. É pior que a morte, porém, também significa a desonra. Mas qual o significado de guarda, caça e fazões? Nada tem a ver com a mensagem, mas poderia significar muita coisa se tivéssemos meios de descobrir o remetente. Você pode ver que ele começou escrevendo a caça, etc. Depois, para acompanhar o código pré-estabelecido, teve que arranjar palavras para preencher os espaços. Usou as primeiras que lhe vieram à cabeça, e se há tantas referências ao esporte, pode-se ter quase certeza de que ele é apaixonado por caça, ou uma pessoa interessada na criação de animais. Sabe alguma coisa a respeito desse Beadles? Agora que você mencionou isso, lembro-me que papai costumava receber convites para caçar nas terras dele, no outono. Então, não há dúvida de que é ele o autor do bilhete. Só falta descobrir o segredo com que esse marinheiro ameaçava esses dois homens ricos e respeitáveis. Temo que seja algo pecaminoso e vergonhoso. Exclamou meu amigo. Mas para você não terei segredos. Aqui está a declaração redigida por meu pai quando soube que era iminente o perigo representado por Hudson. Encontrei-a no armário japonês, como ele dissera ao médico. Abra e leia para mim. Não tenho forças nem coragem para ler pessoalmente. Estes são os documentos que ele me entregou, Watson. Eu os lerei para você como os li no velho gabinete aquela noite. Estão endossados no envelope, como você pode ver. Detalhes da viagem do brig Gloria Scott, que zarpou de Falmouth no dia 8 de outubro de 1855 e naufragou a 15 graus e 29 minutos de latitude norte, 25 graus e 14 minutos de longitude oeste, no dia 6 de novembro. O documento tem a forma de carta e diz o seguinte: Meu querido filho, agora que a desgraça se aproxima, obscurecendo os últimos anos de minha vida, posso escrever com toda a veracidade e franqueza que não é o terror da justiça, não é a perda de minha posição aqui no condado, nem a queda
aos olhos de todos os que me conheceram, que angustia o meu coração. E sim a ideia de que você se envergonhará de mim. Você que me ama e que raras vezes, espero, deixou de ter motivos para me respeitar. Mas se o golpe que me ameaça for desferido, espero que você leia esta carta e saiba, diretamente por mim, até que ponto fui culpado. Por outro lado, se tudo correr bem, que Deus o permita, e se por acaso esse documento não for destruído e cair nas suas mãos, suplico por tudo o que há de mais sagrado, pela memória de sua querida mãe e pelo amor que entre nós existia, que o atire ao fogo e nunca mais volte a pensar nele. Mas se seus olhos forem além desta linha, sei que já terão me denunciado, arrastado para fora de minha casa, ou, o que é mais provável, você sabe que tenho o coração fraco. Meus lábios estarão fechados para sempre pela morte. Em ambos os casos, o tempo de guardar o segredo se esgotou, e todas as palavras que eu disser serão a pura verdade. Juro, pela minha salvação eterna. Meu nome, querido filho, não é Trevor. Fui James Armitage na juventude. E você compreende agora o choque que tive algumas semanas atrás, quando o seu colega de universidade me disse palavras que pareciam sugerir a descoberta de meu segredo. Foi como Armitage que ingressei numa firma bancária de Londres. E como Armitage fui condenado por infringir as leis do meu país e recebi a pena do degredo. Não me julgue com muita severidade, meu filho. Era uma dívida de honra, como é chamada, que eu precisava e usei o dinheiro que não era meu, na certeza de devolvê-lo antes que houvesse qualquer possibilidade de darem pela falta. Mas fui perseguido pelo mais terrível azar. Não consegui a tempo o dinheiro que esperava, e um exame antecipado da contabilidade revelou o déficit. O caso poderia ter sido tratado com indulgência, mas a justiça era mais severa há 30 anos. E no meu 23º aniversário, eu estava acorrentado como um bandido, com 37 outros condenados, nos porões do brig Gloria Scott, rumo à Austrália. Foi no ano de 1855, no auge da Guerra da Crimeia, e os velhos navios de condenados eram muito usados como meio de transporte no Mar Negro. O governo, portanto, era obrigado a utilizar embarcações menores e pouco adequadas para despachar seus prisioneiros. O Gloria Scott fora usado no comércio de chá da China, mas era antiquado, pesado e largo. As novas embarcações o haviam deixado para trás. Era um barco de 500 toneladas, e além dos 38 prisioneiros, levava uma tripulação de 26 marinheiros, 18 soldados, um comandante, 3 oficiais, um médico, um capelão e 4 carcereiros. Quase 100 pessoas ao todo, quando partimos de Falmouth. As divisões entre as celas dos condenados, em vez de serem de carvalho maciço, como é habitual nas embarcações de condenados, eram finas e frágeis. O homem que ficava perto de mim, do lado da popa, era uma pessoa que havia atraído minha atenção quando nos tinham levado até o cais. Era um rapaz de rosto claro e escanhoado, nariz longo e fino, maxilar protuberante. Mantinha a cabeça erguida num desafio. Tinha um andar cadenciado e era notável por sua altura extraordinária. Creio que nenhum de nós chegava-lhe aos ombros.
Não devia ter menos de 2,10 metros. Era estranho ver entre tantas fisionomias tristes e cansadas alguém cheio de energia e decisão. Vê-lo era para mim como encontrar uma fogueira em meio a uma nevasca. Foi um prazer descobrir que era meu vizinho, e fiquei mais satisfeito ao ouvir, na calada da noite, alguém murmurar ao meu ouvido e descobrir que ele conseguira abrir um orifício na madeira que nos separava. Olá, amigo. Como se chama? E por que está aqui? Respondi, e também perguntei com quem estava falando. Sou Jack Prendergast, e prometo que aprenderá a abençoar meu nome antes que cada um vá para o seu lado. Lembrei-me de ter ouvido falar no caso dele, que havia abalado o país algum tempo antes da minha prisão. Era um homem de boa família e grande talento, mas de hábitos incuravelmente corruptos. E havia obtido, graças a um engenhoso sistema de fraudes, imensas quantias de dinheiro dos comerciantes de Londres. Ah, lembra-se do meu caso? Perguntou orgulhoso. Lembro-me muito bem. Então, talvez se lembrem de que ele tinha algo de estranho. Estranho? Como? Eu tinha quase $250 mil. Não é exato? Foi o que disseram. Mas o dinheiro não foi recuperado, não é? Não. Onde acha que ele está? Não tenho a menor ideia. Está aqui mesmo, entre o meu polegar e o indicador. Exclamou. Tenho mais libras em meu nome do que você, cabelos na cabeça. Quem tem algum dinheiro, meu velho, e sabe manejá-lo e distribuí-lo, é capaz de fazer qualquer coisa. Acha provável que um homem capaz de tudo gaste as calças sentado nessa embarcação fedorenta e infestada de ratos e insetos? Este velho caixão bolorento que comerciava nas costas da China? Não, senhor. Esse homem cuidaria de si próprio e dos seus amigos. Pode apostar. Você poderia se agarrar a ele e jurar pelo livro sagrado que o sujeito iria libertá-lo. Era nesse estilo que ele costumava falar. E a princípio achei que eram palavras ocas, mas depois que ele me testou e me fez prestar um juramento com toda a solenidade, revelou-me que havia um plano para assumir o controle do navio. Uma dúzia de prisioneiros havia elaborado esse plano antes de embarcar. Prendergast era o líder, e seu dinheiro, a força propulsora. Eu tenho um sócio, um sujeito excelente, de toda a confiança. Ele ganha uma porcentagem. E onde acha que está nesse momento? É o capelão do navio. O capelão, nada menos. Subiu a bordo de casaco preto. Documentos em ordem e dinheiro suficiente para adquirir todo o brigue. Dos porões à gávea. A tripulação é dele de corpo e alma. Podia comprá-la por atacado com desconto à vista. E o fez antes mesmo de serem contratados. 2 dos carcereiros e o segundo oficial estão no papo. E ele conseguiria comprar o próprio comandante se achasse que valia a pena. O que faremos então? O que é que você acha? Deixaremos os casacos de alguns desses marinheiros mais vermelhos do que quando saíram das mãos do alfaiate. Mas estão armados? Objetei. Nós também estaremos, rapaz. Há um monte de pistolas para cada filho da mãe. E se não conseguirmos dominar esse navio, apoiados por toda a tripulação, deveríamos ser mandados para um internato de moças. Fale esta noite com o seu companheiro da esquerda e veja se ele é de confiança. Foi o que fiz. Descobri que meu outro vizinho era um rapaz em situação semelhante à minha.
Seu crime fora falsificação de assinatura. Chamava-se Evans, mas depois também trocou de nome como eu, e agora é um homem abastado que vive no sul da Inglaterra. Estava disposto a participar da conspiração como único meio de nos salvarmos. E antes de atravessarmos a Baía, só 2 prisioneiros não estavam a par do segredo. Um deles era débil mental e não ousamos confiar nele. O outro sofria de icterícia e não podia nos ajudar em nada. Desde o início não havia nada que nos impedisse de assumir o controle do navio. A tripulação era um bando de malfeitores, escolhidos especialmente para a tarefa. O falso capelão entrava em nossas celas para nos confortar, carregando uma valise preta, que supostamente estava cheia de livros, e aparecia com tanta frequência que no terceiro dia cada um de nós escondia no beliche uma lima, um par de pistolas, meio quilo de pólvora e 20 balas. 2 dos guardas eram agentes de Prendergast, e o segundo oficial era o seu braço direito. O comandante, 2 oficiais, 2 guardas, o tenente Martin, 18 soldados e o médico eram as únicas pessoas que tínhamos contra nós. Embora a situação fosse segura, decidimos não descuidar de nenhuma preocupação e deflagrar o ataque de repente no meio da noite. Mas ele ocorreu mais depressa do que esperávamos. Uma noite, na terceira semana de viagem, o médico desceu para ver um dos prisioneiros que estava doente. E ao apoiar a mão no beliche, sentiu o contorno de uma pistola. Se tivesse ficado calado, ele poderia ter estragado tudo. Mas era um homenzinho nervoso, de modo que deu um grito de surpresa e ficou tão pálido que o homem percebeu o que se passava e o agarrou imediatamente. Foi amordaçado antes mesmo que pudesse dar o alarme e amarrado no beliche. Ele havia destrancado a porta que dava para o convés e nós passamos por ela correndo. As 2 sentinelas foram abatidas a tiros, assim como um cabo que apareceu para saber o que estava acontecendo. Havia 2 outros soldados à porta do salão e aparentemente seus mosquetes não estavam carregados, porque não atiraram contra nós e foram abatidos quando tentavam atacar-nos com as baionetas. Então corremos para o camarote do comandante, mas quando abrimos a porta, houve uma explosão lá dentro. Demos com ele caído sobre um mapa do Atlântico pregado na mesa e o capelão do lado, empunhando uma pistola fumegante. Os 2 oficiais já haviam sido imobilizados pela tripulação e o caso parecia encerrado. O salão ficava ao lado da cabine e ali nos reunimos, instalando-nos nas poltronas, falando todos ao mesmo tempo, enlouquecidos pela sensação de que estávamos novamente em liberdade. Havia armários em todas as paredes, e Wilson, o falso capelão, arrombou um deles e tirou dali uma dúzia de garrafas de xerez. Quebramos os gargalos e despejamos a bebida em canecas. Estávamos bebendo quando, de repente, sem qualquer aviso, disparos de mosquetes soaram nos nossos ouvidos, e o salão ficou tão cheio de fumaça que não conseguíamos ver nada do outro lado da mesa. Quando a fumaça se dissipou, o lugar estava em ruínas. Wilson e 8 dos nossos contorciam-se no chão, uns sobre os outros, e o sangue misturado ao xerez sobre a mesa me provocam náuseas até hoje, só de pensar. Ficamos tão amedrontados diante da cena que teríamos desistido de tudo se não fosse Prendergast. Berrando como um touro,
correu para a porta com todos os que ainda estavam vivos. Na polpa encontramos o tenente e 10 de seus homens. As clarabóias que iluminavam o salão estavam meio abertas, e pela fresta eles haviam atirado contra nós. Foram dominados antes de poderem recarregar as armas e resistiram como homens. Levamos a melhor, e em 5 minutos o caso estava encerrado. Meu Deus! Terá havido algum dia pior abatedouro do que aquele navio? Prendergast parecia um touro enfurecido. Agarrava os soldados como se fossem crianças e os atirava ao mar, vivos ou mortos. Havia um sargento horrivelmente ferido que continuou a nadar durante tempo espantoso, até que alguém, misericordiosamente, estourou-lhe os miolos. Quando a luta terminou, não restava um só dos nossos inimigos, exceto os guardas, os oficiais e o médico. Foi por causa deles que surgiu a grande discussão. Muitos de nós estávamos satisfeitos em recuperar a liberdade, mas não queríamos ter na consciência o peso de assassínios. Uma coisa era abater soldados armados de mosquetes e outra vê-los assassinados a sangue frio. Eu e mais 7, 5 prisioneiros e 3 marinheiros, afirmamos que não queríamos saber disso. Mas foi impossível demover Prendergast e os que o apoiaram. Nossa única possibilidade de segurança residia em levar a tarefa até o fim, disse ele. Não queria deixar ninguém capaz de dar com a língua nos dentes no banco das testemunhas. Quase tivemos o mesmo destino dos prisioneiros, mas ele acabou dizendo que, se quiséssemos, poderíamos pegar um dos escaleres e ir embora. Ficamos satisfeitos com a proposta, porque estávamos fartos da carnificina, e percebemos que iriam acontecer coisas piores antes que o caso chegasse ao fim. Deram-nos roupas de marinheiro, um barril de água, 2 tonéis, um de carne seca e outro de biscoitos, e uma bússola. Prendergast nos mostrou um mapa. Disse que éramos marinheiros salvos de um naufrágio ocorrido a 15 graus de latitude norte e 25 graus de longitude oeste. Cortou a amarra e nos deixou partir. Chegamos agora à parte mais surpreendente da minha história, querido filho. Os marinheiros haviam puxado a bandeira da verga do mastro dianteiro durante o motim, mas quando nos afastamos, eles a recolocaram no lugar. E como soprava uma brisa do nordeste, a embarcação começou a se afastar lentamente de nós. O nosso escaler subia e descia nas ondas longas e suaves. Ivans e eu, que éramos os mais instruídos do grupo, instalamo-nos na escota, calculando a posição e planejando o rumo que deveríamos seguir. Era uma questão difícil, porque Cabo Verde ficava 500 milhas ao norte e a costa da África cerca de 700 milhas a leste. No fim das contas, como o vento soprava do norte, achamos que Serra Leoa seria a melhor opção e rumamos naquela direção. O Brig, àquela altura, havia quase desaparecido a este bordo. De repente, enquanto o observávamos, avistamos uma densa fumaça negra saindo do seu interior e projetando-se como uma árvore monstruosa no horizonte. Segundos depois, ouvimos um estrondo, parecido com um trovão, e quando a fumaça se dissipou, não havia mais vestígio do Gloria Scott. Manobramos imediatamente o escaleiro e remamos com todas as forças para o local onde a névoa, que ainda pairava sobre a água, marcava o cenário da catástrofe.
Levamos uma longa hora para alcançá-lo, e a princípio achamos que tínhamos chegado tarde demais para encontrar sobreviventes. Um escaleiro destroçado, vários engradados e fragmentos de verga ondulando nas águas revelavam que o brigue havia naufragado. Mas não vimos sinais de vida, e já nos afastávamos horrorizados quando ouvimos um grito de socorro e avistamos à distância um pedaço de madeira com um homem estirado em cima. Quando o arrastamos para bordo, verificamos que era um jovem marinheiro chamado Hudson, tão queimado e exausto que só na manhã seguinte foi capaz de contar o que havia acontecido. Ao que parece, depois que nos afastamos, Prendergast e sua gangue decidiram executar os 5 prisioneiros restantes. Os 2 guardas já haviam sido liquidados e atirados no mar, assim como o 3º oficial. Prendergast desceu então aos porões e, com as próprias mãos, cortou a garganta do infeliz médico. Restava apenas o 1º oficial, um sujeito ousado e ativo. Ao ver Prendergast aproximar-se empunhando a faca ensanguentada, livrou-se das cordas que o prendiam e que ele conseguira afrouxar, desceu correndo o tombadilho e mergulhou no porão do navio. 12 condenados que desceram com suas pistolas à procura dele encontraram-no com uma caixa de fósforos em punho, sentado num barril de pólvora aberto. Um dos 100 que o navio transportava, e jurando que mandaria tudo pelos ares se alguém se aproximasse. Um instante depois, ocorreu a explosão, embora, na opinião de Hudson, fosse causada pelo disparo de um dos condenados e não pelo fósforo. Qualquer que fosse a causa, era o fim do Gloria Scott e dos miseráveis que o dominavam. É esta, em poucas palavras, meu querido filho, a história terrível em que estive envolvido. No dia seguinte, fomos recolhidos pelo Hotspur, que viajava para a Austrália e cujo comandante acreditou que éramos os sobreviventes de um navio de passageiros naufragado. O navio de transporte Gloria Scott foi dado como perdido no mar pelo almirantado e nunca se soube coisa alguma a respeito de seu verdadeiro destino. Após uma viagem excelente, o Hotspur nos deixou em Sydney, onde Evans e eu trocamos de nome e rumamos para as minas. E não foi difícil nos livrarmos da antiga identidade em meio à multidão de homens de todas as nações. Não preciso contar o resto. Prosperamos, viajamos, voltamos à Inglaterra como colonos ricos e adquirimos propriedades no campo. Durante mais de 20 anos vivemos uma existência tranquila e útil, esperando que o passado estivesse enterrado para sempre. Imagine o que senti quando, no marinheiro que nos procurou, reconheci imediatamente o homem que havíamos recolhido do naufrágio. Ele havia, não sei como, descoberto a nossa pista e decidido lucrar com os nossos temores. Você compreenderá agora por que procurei não brigar com ele e entenderá, até certo ponto, o medo que me dominou quando ele saiu daqui em busca de outra vítima a quem ameaçava delatar. No pé da página estava escrito numa letra tão trêmula que mal se podia ler. Beddoes escreveu em código dizendo que H contou tudo. Deus tenha piedade de nós. Foi esta a narrativa que li naquela noite para o jovem Trevor. E acho, Watson, que naquelas circunstâncias foi muito dramática.
O rapaz, desolado, resolveu ir para Terai plantar chá, e ouvi dizer que prosperou lá. Quanto ao marinheiro e a Beadles, nunca mais ouvi falar neles após o dia em que li a carta. Os dois desapareceram completamente. Não foi apresentada queixa à polícia, de modo que Beadles deve ter confundido uma ameaça com um fato. Hudson foi visto rondando pelas imediações e a polícia acreditou que ele havia liquidado Beadles e depois fugido. Mas eu acredito que ocorreu exatamente o oposto. O mais provável é que Beadles, levado ao desespero e julgando-se traído, vingou-se de Hudson e fugiu do país, levando todo o dinheiro em que conseguiu pôr as mãos. São estes os fatos do caso, doutor. E se forem úteis à sua coletânea, estão inteiramente a seu dispor. Fim. Você já pensou em se tornar membro do canal? Fazendo isso, você estará ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas apaixonadas por audiolivros. Outra forma de contribuir é clicando no botão Valeu, abaixo deste vídeo. Você pode nos ajudar com qualquer valor e contribuir diretamente para a melhoria do canal. Cada doação é extremamente valiosa e nos ajuda a investir em equipamentos melhores, produzir mais conteúdo e continuar trazendo audiolivros de qualidade para você. Não deixe de visitar nosso website dominiopublicoaudiolivros.com.br para ficar por dentro das novidades do canal. Siga-nos também no Instagram e Facebook para conteúdo exclusivo. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.